Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria trazer nesse vídeo uma explicação conceitual do que é o ego dentro da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Por que eu considero isso importante? Porque a gente vê por aí explicações, até mesmo religiosas, no sentido de abandone o ego, deixe o ego de lado, o ego não é uma coisa boa, o nosso ego é um problema. Pois é. Mas será que o entendimento de ego da psicologia analítica está alinhado com essa outra perspectiva espiritual, religiosa, que se atribui ao ego? Acho que não. Vocês vão perceber isso ao longo do vídeo. Inclusive, se vocês já ouviram algum tipo de comentário como esse, ou se já leram, comenta aqui para mim, acho que é legal para a gente criar também uma interação no vídeo. Importante a participação de vocês. Mas vamos lá. O que é o ego dentro da psicologia de Carl Gustav Jung? O ego ocupa a centralidade da consciência. E ocupar a centralidade da consciência não é tarefa fácil, porque ele é um instrumento, um órgão, um gestor que está no domínio dessa consciência, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é a totalidade da consciência. No Natureza da Psique, quando o Jung está explicando a estrutura da alma, ele apresenta para a gente uma ideia complexa de que, apesar da centralidade do ego na consciência, existem outros fenômenos que acontecem também na consciência, mas que não estão sob o domínio do ego. E para apresentar isso, ele fala dos animais, especialmente os animais com neocórtex, né, vertebrados, mamíferos, eles têm alguma consciência, mas é claro que eles não têm uma consciência com esse refino que a consciência humana conseguiu atingir. Que isso se dá exatamente por conta dessa centralidade do ego, que vai ter vontade, que vai ter interesses, que vai ter capacidade reflexiva, e aqui a gente começa a entender o que é esse ego dentro da psicologia junguiana. O ego é uma estrutura fundamentalmente importante, porque é ele que vai fazer a mediação entre conteúdos externos e conteúdos internos. É ele que vai sofrer os afetos dos complexos que querem se realizar. É o ego que vai se apartar da sombra e vai ter que lidar com essa sombra. É o ego que vai ter que buscar as adaptações externas, fazendo curso, fazendo isso, aprendendo idioma, aprendendo aquilo outro, para poder lidar com as intempéries externas. Inclusive, é o ego também que vai entrar no processo de análise. Quando não tem ego, dificilmente acontece um processo de análise fidedigno. Vou explicar melhor para vocês ao longo desse vídeo. Uma diferenciação que é importante a gente fazer é que o ego na estrutura psíquica do Jung é diferente daquilo que o Freud coloca como ego. Para o Freud, eu não tenho profundidade de psicanálise, mas essencialmente o ego para o Freud seria um sinônimo de consciência. E não é exatamente isso para o Jung. O ego ele é um órgão da consciência. Eu costumo usar o termo gestor da consciência, né? Uma maneira que eu tenho para dizer, para apresentar didaticamente o ego. E tem um aspecto importante em termos de tradução, que nas obras mais recentes do Jung, a palavra ego jamais será vista por qualquer um de vocês. O termo correto é eu, talvez até pela tradução do alemão, que assim como Jung provavelmente escreveu nas obras completas em alemão. Então, quando você lê alguma coisa na obra como eu ou complexo do eu, saiba que Jung está se referindo àquilo que a maioria de nós junguianos usamos como ego. Por que a gente usa a palavra ego? Parte influenciados pelas traduções mais antigas e outra parte até para poder não confundir com um simples pronome eu, mas pensando nessa estrutura psíquica eu/ego e não no pronome primeira pessoa do singular eu, apesar de terem uma correspondência de alguma forma. Mas tem um aspecto, além de vários aspectos importantes do ego, por que eu digo que é o ego que vai fazer a análise? Porque quando a gente pensa na jornada do herói, acho que é uma boa representação para apresentar a vocês essa importância da jornada do ego, a gente costuma dizer assim, na jornada do herói, o herói é o ego
E os outros elementos que estão nessa jornada são elementos da psique deste sujeito que percorre a jornada. Tem uma sutil diferença entre pensar o herói como o ego e pensar, na verdade, o herói como uma representação arquetípica do ego. O herói, ele é não o ego em si, mas aquilo que representa o papel do ego na jornada. Isso significa que os enfrentamentos, as batalhas, a profundidade, a transformação vai acontecer via ego, né? Ou via herói, quando a gente pensa na jornada. Se, por exemplo, uma pessoa vem para o consultório tomada pelos complexos, o que a gente quer dizer com uma pessoa que é tomada pelos complexos? É aquela pessoa na qual o ego perdeu uma certa força, né, na sua gestão da consciência e entrou num embate com outro complexo que também quer se realizar, enfraquecendo esse ego, estabelecendo ali uma espécie de divisão, uma espécie de compartilhamento da gestão da consciência, mas que cria um caos, porque na verdade às vezes os interesses do ego barra complexo são diferentes deste outro complexo que quer se realizar. Eu falei ego barra complexo porque eu vou explicar no final do vídeo que o ego também é um complexo, mas eu vou guardar essa cereja do bolo para o final do vídeo. Então, quando entra nesse combate, né, quando esse complexo está constelado na consciência, existe uma redução da capacidade do ego de olhar, de refletir, de tecer considerações sobre algo. Quando essa capacidade está reduzida, dificilmente a gente tem um processo de análise, porque quando a análise acontece de fato, eu preciso de um ego estruturante. E nós utilizamos o termo estruturante porque o ego ele é um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele tem uma fortaleza suficiente para aguentar as intempéries, ele é flexível o suficiente para poder absorver outras informações do mundo interno e do mundo externo. Então, um ego saudável, é um ego estruturante e não estruturado, porque um ego estruturado, ele é rígido, né? E o ego rígido, quando ele recebe um golpe, ele rompe. E não é isso que a gente espera. Então, esse ego estruturante, quando ele está mais ou menos organizado, eu tenho um processo de análise, porque eu consigo olhar para as imagens interiores, consigo olhar para os sonhos, consigo tecer considerações criativas para os acontecimentos, consigo conversar com as minhas fantasias, consigo ter insights, ter ideias, consigo ter volição, vontade de ir para a vida, de fazer coisas. Tudo isso via ego. Claro que é influenciado por uma série de outros conteúdos da psique, mas que eu não estou entrando aqui. Eu só estou dando essa ênfase para o ego porque me parece que no campo da psicologia junguiana, muitos temas são discutidos, persona, sombra, complexos diversos, arquétipos, imagens arquetípicas, mas o ego vai sendo deixado de lado. E o Jung dá uma importância fundamental para o ego, especialmente, de novo, no Natureza da Psique, quando ele fala que a consciência é importante também para o processo, para o entendimento do processo psíquico, e não só o inconsciente. Tem uma importância até quase que equivalente, o Jung diz isso, deixa bastante claro. Mas eu estava passeando aqui pela ideia de ego, e eu falei para vocês que o ego também é um complexo. E eu sei que talvez alguns de vocês se choquem a imaginar que o ego é um complexo. Quando Jung apresenta essa ideia da centralidade do ego, lá no volume 3 da obra, no Psicogênese das Doenças Mentais, ele vai deixar isso bastante claro. Por que o ego é um complexo? Porque, no fim das contas, quando nós pensamos nessa estrutura tão brilhante que Jung identificou dos mecanismos da psique, que são os complexos, que são aqueles núcleos com carga afetiva, com carga emocional, que tem potência para assumir, para romper o limiar do inconsciente e assumir a consciência, quando Jung apresenta a ideia do complexo, ele vai dizer que a diferença fundamental entre o ego e um outro complexo que não o ego é a centralidade. O ego, ele é essencialmente aquele que tem maior capacidade de adaptação sociocultural e que tem a maior capacidade de lidar com os conteúdos internos sem sofrer grandes abalos, conseguindo olhar para esses conteúdos. Quando eu tenho, portanto, uma estrutura que está mais ou menos organizada e que tem uma capacidade adaptativa interna e externa, eu estou falando que eu tenho um complexo dominante, que vai ser o complexo do eu ou o complexo do ego.
Em termos de estrutura, ele também tem carga afetiva, ele também tem potencial energético, mas ele tem uma certa equiparidade com os diversos outros egos que nós nos relacionamos no mundo externo, e ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de aguentar as intempéries que o inconsciente manda para ele o tempo todo. Se esse ego deixa de ser dominante e ele passa a ter uma competição com um complexo, como eu falei uns minutos atrás, um complexo constelado, ele vai se misturar com esse complexo, às vezes até se identificar com esse complexo, causando um transtorno na vida da pessoa. E por que a pessoa fica transtornada? Exatamente porque o complexo não respeita necessariamente as necessidades de adaptação que o mundo externo requer, e ao mesmo tempo o complexo ele unilateraliza a informação do mundo interno, ou seja, ele não dá versatilidade de mundo interno, ele fica só preso a uma perspectiva única do mundo interno. E aí a gente perdeu essa amplitude de perspectiva que um ego dominante pode trazer. Eu vou ter apenas uma forma de olhar. Motivos psicológicos, Jung fala bastante sobre isso, dizendo que um estado natural, um estado saudável de um ego é um estado problemático. Quando o ego está reduzido, nós estamos no estado não problemático. O que ele quer dizer com isso? O estado problemático é aquele que problematiza, é aquele que questiona, aquele que tensiona. Um estado não problemático é simplesmente quando eu não tenho reflexão, não tenho capacidade de discernimento, eu simplesmente sou tomado por algo e vou. E aí tem um exemplo que eu gosto de dar sempre nas minhas falas, de um acontecimento que é muito gostoso por um lado, mas que pode ser muito perigoso para o outro, é o estado do arrebatamento do apaixonamento. Quantas coisas a gente faz quando nós estamos apaixonados? Porque o apaixonamento, apesar de ser muito gostoso, também é uma constelação de um complexo. E aí a coisa não tem reflexão, não tem ponderação. É isso e pronto, né? A gente fica tomado por uma ideia fixa. E ficar numa ideia fixa é exatamente uma redução da dominância do complexo do ego. É claro que, por outro lado, existe uma reflexão bastante importante e profunda que o professor Waldemar Magaldi sempre apresenta pra gente, que é essa ideia do monoteísmo do ego, monoteísmo da razão. Porque muitas terapias que tem por aí, que nós chamamos de terapias do ego, vão simplesmente querer reforçar a ideia de um ego que seja rígido, que seja dominante, no sentido de não respeitar nada que venha do inconsciente. Então, quando vem alguma coisa que te incomoda, que te sabota, quando vem um impostor, impostora, o que vão falar? Olha, você não pode escutar isso. Por quê? Porque você tem que manter a hegemonia do ego. E não é assim que a gente entende na psicologia junguiana. Muito pelo contrário. Muitas vezes, este mesmo ego estruturante, ele tem que sair de cena e deixar que os elementos luminosos, os elementos criativos das fantasias também coparticipem da nossa existência, sem que sejam dominados por ele. Em suma, gente, é um desafio enorme o que o ego tem a fazer por nós enquanto sistema vital. Mas é importante que nós entendamos o que representa o ego para a psicologia analítica. Então, quando a gente vem com esse discurso de, olha, abandona o ego, deixa o ego de lado, em termos de perspectiva da psicologia analítica, não é nada saudável, porque a perda total de ego significa psicotização. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que as religiões, eventualmente, estão querendo apresentar com a ideia de abandono do ego. O abandono do ego talvez seria, de uma outra maneira, trazendo para a linguagem da psicologia analítica, abandonar a ideia do ego inflado, abandonar a ideia do ego narcísico, ligado ao narcisismo, mas sim ocupar o lugar que deve ocupar. De gestor, aquele que faz o que tem que fazer, que sai de cena na hora que tem que sair, mas que está, de alguma forma, aqui saudável e lidando com as intempéries externas e internas. Espero ter esclarecido um pouco esse conceito para vocês e, ao mesmo tempo, espero que tenha apresentado aqui também alguns livros para vocês aprofundarem nessa discussão, nesse tema que é tão importante e não pode ser relegado para debaixo dos panos aí da psicologia junguiana. Tá bom? Um abraço e até mais.